Olá! Está no ar o Pesquisa e Ação. Hoje, o programa traz um assunto instigante e que desperta algumas dúvidas: o autodidatismo tecnológico na infância e sua influência na educação. No ano de 2000, foi realizado um experimento na Etiópia pela ONG OLCP, um laptop por criança, onde foram implantados 40 tablets com 300 aplicativos educacionais numa aldeia com crianças analfabetas. Em poucas horas, as crianças que nunca tiveram contato com alguma tecnologia aprenderam a ligar e desligar os aparelhos e, com o passar do tempo, se auto-alfabetizaram utilizando os aplicativos, sem nenhuma instrução. Esse estudo comprovou que a curiosidade e o interesse promoveu o processo de aprendizado. Seria isso um método autodidata ou uma facilidade da geração atual? E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui Maíra Banheza de Almeida, que é psicopedagoga, professora e atriz. Maíra possui um programa infantil na internet, Turma Tina e Tati, e também participa da peça As Núpcias do Escorpião, dirigida por Marcos Coimbra e escrita por Tico. Obrigado, Maíra, pela sua presença. Obrigada. Maíra, a nossa primeira pergunta: o que seria uma criança autodidata? Bom, uma criança autodidata é aquela criança que tem interesse por alguma coisa e busca por conta própria esse produto de interesse dele. Então, ele pode utilizar várias fontes de pesquisa, como internet, biblioteca, bibliografias, livros. E essa criança tem tanto interesse que ele vai atrás por si mesmo, por conta própria, em busca desse material que ele tanto gosta. Certo. E como diferenciaríamos uma criança autodidata de uma superdotada? Uma criança autodidata, como eu disse, ele tem interesse e ele vai atrás daquilo que ele quer. A criança superdotada é uma criança muito inteligente, porém, ele consegue aprender tudo, consegue se dar bem com tudo. Ou então, o superdotado, ele tem mais facilidade na escola, tem mais facilidade em todas as matérias. O autodidata não, ele já tem mais facilidade em uma área específica, que é a área de interesse dele. Ah, certo. Então, autodidata só tem a facilidade de aprender aquilo que ele realmente gosta. Isso. Certo. E como que essa criança autodidata deve ser tratada na escola? Como professora de educação infantil, eu sempre incentivo muito as pesquisas das crianças. E acho que é um caminho para as crianças autodidatas continuarem sendo autodidatas até adultas. A criança tem que ser curiosa, tem que procurar pesquisar, tem que pedir pesquisas aos pais, aos professores, tem que perguntar mesmo, e os adultos, os pais, os professores, as escolas não podem sabotar essa fase da criança, não podem cortar isso de jeito nenhum. Então, deixar o tempo livre. Deixar que eles sejam curiosos, deixar que eles questionem mesmo, porque é assim que a criança vai atrás do que ela quer. Não impor limites nas crianças? Não, é diferente. A gente tem que impor limites, sim, mas a gente tem que ir atrás do que a criança, da fonte de desejo da criança. Então, às vezes, as crianças ficam muito curiosas com alguns temas e eles não se satisfazem com uma resposta banal. Então, nós temos que satisfazer esses desejos por sabedoria das crianças. E é assim que eles se tornam autodidatas. Sempre pesquisando, sempre buscando mais, e é assim que os adultos também continuam sendo autodidatas. E o autodidata pode ser confundido com hiperatividade? O que difere? Bom, o hiperativo, ele é normalmente uma criança muito agitada. Apesar de ser uma criança muito inteligente, uma criança mais agitada. O autodidata é mais concentrado, ele prefere focar nas pesquisas, nos livros. Então, eles diferem um pouquinho, sim. Tem algum tema, alguma matéria que chame mais a atenção da criança autodidata? É independente. Depende do que a criança se identifica, depende do meio social em que a criança vive, do local em que a criança convive, das pessoas. Então,
de repente, uma criança convive muito em uma biblioteca, por exemplo, e vai atrás dos livros e quer saber mais sobre a história daqueles livros, ou a criança tem um amor pela cidade em que ela fica e ela quer saber mais sobre aquela cidade. Então, não tem uma área específica. Se a criança gosta muito de matemática, ela vai procurar saber sobre a história da matemática e procurar saber tudo sobre esta área. Tem até o caso de um menino que passou há pouco tempo atrás que pegou o dicionário de espanhol, o dicionário de inglês, o dicionário de português e ele aprendeu os 3 idiomas sozinho. Então, é a área que ele se identificou. Então, depende da criança, depende do interesse da criança. Certo. E o autodidatismo, ele é adquirido ou a criança já nasce com... Então, como eu te falei, as crianças já nascem muito interessadas, muito curiosas. E conforme as crianças vão crescendo, essa curiosidade vai passando. Eles vão ficando mais tímidos, mais retraídos. Então, nós, como adultos, como instrutores dessas crianças, nós temos que incentivar essa curiosidade deles sempre, para que eles continuem perguntando e pesquisando. Algumas crianças já nascem com isso mais interiorizado. Então, eles buscam mais, querem saber mais. São aquelas crianças dos porquês, né? Por que isso, por que aquilo? Então, tem crianças que, sim, já nascem com mais questionamentos, mas todas as crianças nascem curiosas. Então, depende de nós incentivar o autodidatismo ou não, ou cortar isso das crianças. E por que isso, numa certa idade, essa curiosidade vai baixando? Por que isso acontece? Muitas vezes pelos próprios professores, pelos próprios pais que sabotam isso. Chega no ensino fundamental, por exemplo, a escola tem que dar conta de passar uma determinada matéria, um tanto de estudos para atingir aquele nível, aquela série, e a criança não pode ficar fazendo tantas perguntas para não interromper tanto o professor. E não concordo com isso, não acho isso certo de jeito nenhum, mas é um sistema que infelizmente existe e as professoras acabam sabotando isso. Os pais também, às vezes, não querem ficar ouvindo muitos porquês das crianças e aí a criança pergunta o porquê de alguma coisa e o pai já manda ver televisão, já manda ir brincar sozinho. Então, nós mesmos acabamos sabotando essas crianças. Seja em livro ou na internet, sempre existe alguém que escreveu o que a pessoa está utilizando para aprender. Pensando assim, uma pessoa não estaria aprendendo sozinha. Isso não contradiz a definição do autodidatismo? Sim. Um autodidata, ele não aprende sozinho. Ele aprende por meio de outros recursos. Então, ele sempre vai precisar de uma pessoa para escrever naquele site, uma pessoa que escreveu um livro que ele foi procurar, uma pessoa que ele se inspirou e foi perguntar para essa pessoa. Eu vou dar um caso banal, simples. Um cabeleireiro, por exemplo, que desde criança se interessa muito pela arte do cabelo. E ele começa aprendendo, vai olhando, vai observando, até que ele consegue aprender sozinho. Eu estou falando do cabeleireiro porque não tem muito estudo para isso, né? Então, eles aprendem sozinhos, depois eles vão buscar alguns cursos próprios. Mas existe isso em várias áreas. O autodidatismo, comparado com o aprendizado na escola, possui alguma desvantagem ou é equivalente? Como pedagoga, eu sempre acredito que existe essa desvantagem. Até porque a criança na escola, ela está num grupo, está convivendo com outras pessoas, existem as trocas de informações e sozinha ela não vai ter isso. Por mais que a pesquisa dessa criança seja aprofundada, seja uma pesquisa saudável, mas infelizmente não haverá a troca de grupos, que é também muito importante, a troca de opiniões, os debates, são importantes para o crescimento pessoal da criança. E as crianças autodidatas, elas tendem a ser um pouco mais, preferem estar aprendendo sozinhas? Elas têm essa preferência? Sim, normalmente eles buscam
às vezes, observar outras pessoas, às vezes, ler livros sozinhos. Até porque, se eles forem buscar isso na escola, os professores, às vezes, ficam muito focados numa só matéria. E eles querem se aprofundar mais em um determinado tema. Então, eles acabam indo sozinhos para o tema que eles querem. E o que leva essa criança autodidata a querer aprender sozinha? É muito do que a criança quer, da cultura da criança. É o que eu te falei, depende da formação dessa criança, do incentivo que essa criança tem da família, da escola, da sociedade como um todo. E até que ponto, Maíra, o aprendizado independente, né, pode contribuir para a evolução dessa criança enquanto ser humano? A criança não convive em sociedade. Se ela quer aprender sozinha num livro ou na internet, ou buscar bibliografias em casa, ela não convive com outras crianças. Então, isso interfere no crescimento social, psicológico, afetivo dessa criança como um todo. Ela não vai discutir, não vai ter outras opiniões, não vai conversar sobre o assunto com outras pessoas. Então, acaba prejudicando essa criança, sim. Agora vamos dar um breve intervalo e o Pesquisa e Ação volta já. Voltamos com Pesquisa e Ação e estamos aqui com Maíra Banheza de Almeida, psicopedagoga, que está nos explicando sobre autodidatismo tecnológico na infância e a influência na educação. Mas antes de continuarmos com a nossa entrevista, a equipe de reportagem conheceu a história de um menino que, apesar de ter facilidade de aprendizado, apresenta problemas de interação. Caio Santos mora com seus pais em Paranapiacaba. O garoto tem 14 anos e é considerado pelos pedagogos autodidata. Desde pequeno, sempre gostou da matéria de história e, sem o auxílio de um professor, buscou por meio da tecnologia mais informações sobre o tema. Hoje, Caio é voluntário no Museu Ferroviário da cidade e, apesar da facilidade que ele tem para contar a história dos objetos do museu, tem dificuldade de adaptação e encontra-se afastado da escola. Será que o autodidatismo na infância pode causar algum tipo de insatisfação? Viemos até a cidade de Caio para conhecer um pouco de sua história e saber sobre a sua facilidade de aprender as coisas sozinho. Porém, essa vantagem pode trazer alguns problemas sociais e comportamentais. Ele sempre foi muito curioso, então ele sempre buscou coisas na internet, em livros, na TV também, em programas que ele via, Discovery. E ele estava sempre fazendo coisas, então conhecer a história, conhecer como as coisas surgiram, e tudo isso ele buscou sozinho. Eu achava que, não, isso que ele está falando, ele está reproduzindo, porque ele ouviu. Mas com o tempo eu fui percebendo que ele estava realmente entendendo o que ele estava dizendo, que não era uma reprodução sem sentido, que aquilo fazia sentido para ele. Eu acho que tem o lado positivo, que é o lado que a gente sente orgulho, acha super bacana esse interesse dele. Mas tem um lado negativo, que ele não consegue se adaptar em escola, ele não tem amigos. Não tem assunto com a geração dele. Na escola, quando nós morávamos em São Paulo, teve uma escola que emitiu um relatório dizendo que ele era uma criança muito interessada, mas que, infelizmente, esse conhecimento dele não era pertinente ao conteúdo da escola. Ele mudou muito de escola, porque ele falta muito, ele não consegue acordar para ir para a escola. Aí eu resolvi levar no médico psiquiatra. Aí o médico identificou que ele tem uma certa fobia social. O que eu gosto eu aprendo, mas na raça. Se quiser ter algo mais aprofundado, você precisa ver em livros ou com as pessoas que pesquisaram mesmo. O pessoal acha que eu sei de tudo, assim. Pretendo fazer história, com 17 talvez entrar no corpo de bombeiros. A partir do momento que você quer aprender, você aprende. A insatisfação
com o ensino passado nas entidades podem levar o indivíduo à exclusão social, como no caso que a gente acabou de ver de Caio, que não consegue se encaixar em nenhuma escola? A exclusão social, ela acontece não só para o Caio. Infelizmente, ela acontece para várias pessoas que não se encaixam no sistema como um todo. Então, na escola, isso acontece ainda mais. O Caio é uma criança diferente, uma criança que aprende com mais facilidade o que ele quer. E aí, por isso, ele tem mais dificuldades na escola, com os amigos, que, lógico, não querem alguém que seja mais inteligente, com as professoras que não sabem como lidar com essa criança. E isso acontece com todas as crianças que acabam se destacando diferentes das outras crianças. Infelizmente, nas escolas, hoje, você não pode ser diferente. Você tem que andar naquele montinho, todo mundo igual. Os autodidatas têm um perfil emocional distinto? Eles são tímidos, sofrem bullying, têm problemas emocionais, dificuldade de expressão. Isso varia de criança para criança? Sim. Na verdade, tudo varia, né? Apesar das pessoas terem características iguais, serem parecidas em muitos aspectos, a personalidade sempre varia, sempre é diferente de uma e de outra. Gêmeos são diferentes, autodidatas são diferentes, crianças com síndrome de Down são diferentes. Então, mesmo os autodidatas têm características diferentes. Eu já conheci autodidatas, por exemplo, aquele caso que eu havia te contado do menino que aprendeu a ler vários dicionários. Amigos deles deram entrevistas e todos eles adoravam. Ele era super popular na escola, muito conhecido, adorado por todos os professores e amigos. Então, com certeza, varia de criança para criança, de pessoa para pessoa. O sistema atual de educação, você acha que ele impede ou estimula em termos da criança ser autodidata? Infelizmente, impede. Como eu disse, as professoras, as escolas não estimulam as crianças a pesquisar, a serem curiosas. Infelizmente, até o sistema de produção de ensino que nós temos hoje em dia, enfim, das séries divididas por idades, por um tanto de crianças, por matérias, por professores específicos, tudo isso impede da criança ir para onde eles desejam, ir para a área específica que eles desejam. Então, a criança não consegue abranger um local, um lugar que ela se sinta mais à vontade. Isso acaba desmotivando muitas crianças, não só autodidatas, mas como um todo, né? Muitas crianças não gostam de matemática e se desmotivam de ir para a escola, outras não se identificam com português e se desmotivam. Então, infelizmente, o sistema escolar hoje é um sistema muito falho. E a tecnologia, você acha que ela veio para auxiliar para essas crianças autodidatas? E como ela interfere no método atual da nossa educação? A tecnologia é sempre muito, muito bem-vinda, desde que seja bem utilizada, né? Lógico que tudo tem que ter um limite. Eu não sou a favor, por exemplo, da criança que fica o dia inteiro no computador ou no tablet. Essa criança também não convive em sociedade, vive só ali no tablet, com joguinhos, enfim. Mas acaba ajudando, sim, acaba auxiliando na alfabetização, acaba auxiliando em continhas, a criança resolve problemas tecnológicos no tablet, no computador, no celular. Então, auxilia, sim. Nós podemos até implantar programas que desenvolvam certas aulas que as crianças não conseguem, que as crianças abominam de todo jeito, como matemática. Então, tornar de uma forma mais prazerosa essa educação. E você acha que as escolas fazem um bom uso dessa tecnologia? Não. Infelizmente, as escolas não utilizam tanto como deveriam essa tecnologia. Algumas escolas particulares, nem todas, ainda colocam, inserem, mas muito pouco também. Eles têm uma aula específica de informática e é só naquela aula que a criança tem o contato com a informática. E não tem mais durante todo o período.
Em outras escolas, já as crianças conseguem utilizar o computador, utilizar essa tecnologia de várias formas, com músicas, com vídeos, com programas que auxiliam na educação. E diante de tanta violência que a gente tem na internet hoje em dia, qual seria o limite dessa criança autodidata buscar esse aprendizado? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado negativo, né? Então, a gente tem que saber dosar essa criança na internet. E tem que ficar ali com ele sempre para saber até onde ele vai. Tem, sim, que vigiar essa criança para não deixá-lo solto na internet, para que ele não possa ver programas inadequados, entrar em coisas inadequadas para a idade, ou até procurar e pesquisar coisas que são errôneas, né? Porque existem muitas coisas que são publicadas e que são erradas para a informação dessa criança. E se ela tem tanta sede de buscar, ela não vai querer aprender uma coisa errada. E você acha que a internet, ela desumaniza a criança, faz ela crescer antes do tempo? Não, eu acho que a internet é um aparelho que nós temos agora. E nós temos que saber como utilizar esse aparelho agora. Já que ele está aqui, nós temos que saber como utilizar. Então, a criança pode sim conviver com a internet, assim como nós aprendemos a conviver com a internet, mas tudo tem que ter um limite. A criança tem que conviver em sociedade, tem que ir para a escola, sim, tem que brincar, tem que brigar para aprender a dividir, aprender a conversar, porque se ela ficar só na internet, ela não vai interagir. Você acha que a mentalidade dos parâmetros curriculares é muito retrógrada, né? Comparado à tecnologia e às crianças de hoje em dia? Os parâmetros curriculares, eles se encaixam e se adequam ao que os professores precisam trabalhar com as crianças. Eu acredito muito nos parâmetros curriculares, eu acredito muito no método de ensino construtivista que é proposto, mas existe uma diferença entre o que é proposto ali no livro, o que é escrito para a gente e o que realmente se consegue fazer. Eu não culpo nem os professores, porque muitas vezes as salas superlotadas também não permitem fazer nada muito além do que se é conseguido. Por exemplo, uma sala de EMEI, se tem 35 crianças para uma professora. Então, ela tem que adequar o ritmo e o tempo e, às vezes, não consegue dar uma atenção para aquela criança que quer aprender um pouco mais, se tem 34 que estão um pouco mais atrasadas, que precisam de um pouco mais de atenção em outra matéria. Maíra, teria algum plano, algum método, alguma dica que uma criança comum, uma criança normal, possa se tornar uma criança autodidata? É sempre na base das pesquisas, das curiosidades. Na educação infantil, nós sempre incentivamos as crianças com projetos. Então, nós observamos o meio que a criança está, que a criança vive, observamos o que as crianças nos trazem de informação. Então, muitas crianças trazem problemas da sociedade, problemas de esgoto, problemas de assalto, problemas, enfim, dengue, temas atuais que elas nos trazem e que a gente acaba trabalhando isso como um projeto. E nós aproveitamos essa curiosidade da criança e desenvolvemos vários temas para eles trabalharem. Você acha que a tecnologia, de que forma que ela poderia caminhar unida com a educação para promover um melhor aprendizado? Então, esse programa que você comentou que eu faço na web é um programa infantil que auxilia na aprendizagem da criança. Existem alguns programas hoje em dia que conseguem caminhar, mas infelizmente não são programas tão visualizados, né? Não são programas tão esperados, tão procurados por pais, por educadores, mas que são programas que sim, que abrangem uma área muito grande de temas que as crianças procuram, que as crianças precisam para crescer e para auxiliá-las de uma forma geral na educação.
Falta divulgação desse programa? Sim, falta divulgação, falta pessoas interessadas, patrocínio. Apesar de ser um programa muito legal, um programa, enfim, que incentiva as crianças gostam, que as crianças que vêm curtem, mandam um recadinho por e-mail, enfim. Mas, infelizmente, não é de tanto interesse assim para as pessoas. Muito obrigada, Maíra, pela sua presença. Obrigada. O Pesquisa e Ação de hoje falou sobre o autodidatismo tecnológico na infância e a influência na educação. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.